Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2023. Vamos para a segunda parte aqui da nossa série do livro O Projeto Prometheus, do Gerald Feinberg, tá? Deixando bem claro qual que é, né, o projeto, aí, o plano dessas elites para a humanidade, tá? Se você não viu a primeira parte, assista. Esse livro é muito importante, muito revelador. E bom, então vamos começar logo, né? Antes disso, vou lembrar vocês aqui, né, dos meus quadrinhos, onde eu, né, sintetizo aí anos e anos e anos e anos de leitura em um material aqui que você vai ler se divertindo, se emocionando, rindo, mas aprendendo bastante. Então, temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, abordando toda essa questão, né, de sociedades secretas, nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, escatologia, tá? É legal demais. Temos o Knock Me Out, um romance que se passa no mundo do MMA, né, com aqueles personagens que, né, inspiracionais, uma homenagem a Rock, Karate Kid, né? Você lê e você quer, né, sair ali, né, vencendo. É muito legal. Tem trilha sonora, né, no Spotify, eu já falei para vocês. Temos um outro dia aqui, um drama sobrenatural que se passa aqui em São Paulo, uma história muito legal, ganhou um prêmio do Ministério da Cultura. Muita gente que lê, né, fala que deveria virar material para didático, por quê? A gente aborda toda aquela questão que os jovens têm que lidar hoje em dia. Sexo, né, droga, dependência química, narcotráfico, política, lacração, então, mas tudo isso com, né, uma reflexão sobrenatural, espiritual muito legal, tá? Uma mensagem muito legal e, finalmente, comunhão aqui eletrizante, né? Uma ação sem parar, ininterrupta, sobre como enfrentar o mal face a face e sobreviver, vencer o mal com o bem. Então, não percam, pessoal, entre em contato, não é pela Amazon, novamente, é comigo, pessoal, diretamente, senão eu não ganho nada pela Amazon. E outra coisa, aquele material, né, a gente está vendo, inclusive, de tirar do ar, porque, enfim, não procede, tá? Então, é facinho, manda uma mensagem, os links estão aqui embaixo na caixa de mensagem, aqui na caixinha de descrição, né? Os links do Facebook, que é a página do Aurora HQ, o meu Instagram e o e-mail. Então, mandou uma mensagem, vai ser muito legal falar com vocês. E eu, né, mando autografado qualquer estado do Brasil, outros países também, chega tranquilo, tá bom? Temos também o link do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto o que não dá mais para postar aqui no YouTube. Tem, né, um vídeo ainda relativamente recente para vocês assistirem. E a gente tem também o Subscribestar, que é a plataforma que eu sou muito grato, né, às pessoas que apreciam o trabalho que é feito aqui, né? O pessoal dá trabalho, tá? Mas eu, enfim, faço aqui gratuitamente e tem muita gente que reconhece isso e se junta a mim, né? Se junta ao canal. Então eu fico muito feliz com isso, principalmente por isso, né? Pela essa somatória, né? Isso me mostra para mim que não é em vão, tá bom? Então participe, entre lá no Subscribestar e se torne também um colaborador. Muito bem, pessoal, vamos voltar na nossa segunda parte aqui do livro, né? Projeto Prometeu, o livro de 1969, né? De um físico PhD, né? Lá da Universidade de Columbia, em Nova York, também da Fundação Rockefeller, era um cara profundamente ligado, né, a essa elite, né, e exatamente escrevendo numa época onde muito do que a gente está vivendo hoje já estava sendo introduzido na sociedade naquele momento, tá? Questão de transhumanismo, de redução populacional, né? Então, vamos retomar aqui, né? Então ele fala assim, olha, na extensão em qual, né, o caráter humano ele é maleável através do condicionamento, né? Uma pergunta sobre os nossos objetivos para a raça humana, ela deve considerar se nós, vamos dizer, se é desejável, vamos dizer, instaurar ou inocular um tipo de traços de personalidade particulares em todas as pessoas. Basicamente ele está floreando aqui para falar assim, bom, agora se a gente tem uma capacidade, por exemplo, de
condicionar a população, será que a gente deveria, né, introjetar em toda a população traços de personalidade que nós desejamos? E, pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui, é o que eles buscam. Lembra um livro que eu já li há bastante tempo para vocês, O Impacto da Ciência na Sociedade, do Bertrand Russell, socialista fabiano? Ele exatamente fala assim, olha, agora a gente já, isso eu acho que ele escreveu, esse livro é de 1940 e pouco, se eu não me engano, ele fala, agora a gente já está com tecnologia o quê? Para forjar um novo tipo de cidadão. Ele fala através do quê? De alimentação, de dieta, através de injeções, né? Tratamento farmacêutico, vacinas e tal, e de leis, né? Leis no sistema educacional. A gente vai criar uma nova sociedade onde as pessoas nem vão saber que elas estão servindo, estão sendo escravizadas, elas vão adorar, vão amar a sua servidão. Basicamente é isso. Então aqui está meio isso implícito, né? Ele continua falando assim, ele fala, talvez seja o caso de que a revisão da psique humana ela deveria ser mais relevante para a felicidade humana do que qualquer outra transformação do meio ambiente. Em conexão com essa possibilidade, experimentos importantes têm sido feitos nos últimos anos para introduzir estímulo elétrico e certas drogas que induzem a estados mentais. Então, em 1969, pessoal, ele já estava falando de pesquisas que eu li para vocês aqui, por exemplo, do Norbert Wiener, lá da década de 40, do que? De, por exemplo, já é o que vai vir a ser o Neuralink, mas é o que? Já terapia de choque, introdução de... Não é agora, pessoal, por exemplo, já tem um cara que eu vou ler ainda para vocês, é o José Delgado, ele já estava botando eletrodo em cabeça de animal, de porco, de macaco, na década de 50, tá? E aqui ele, obviamente, já sabe disso, né? Então ele está falando, não, o mais importante é a felicidade do homem, né? Basicamente igual, né, no livro Admirável Mundo Novo, tem a droga chamada soma, uma droga que mantém todo mundo, né, feliz. E hoje a gente vive isso já, né, com essa epidemia de remédio antidepressivo, né? Todo mundo, sabe, os caras receitando ali antidepressivo para criança. A gente já, de certa forma, já vive nisso, né? Então é o que ele fala, não, ó, e ele fala drogas, então tanto, né, você ter estímulos elétricos, né, como drogas para você viver feliz, né? Ele fala aqui, olha, se nós aceitarmos que o fenômeno, né, mental envolve transformações físicas e químicas, não é de se surpreender que esse fenômeno ele pode ser alterado através de impulsos elétricos aplicado no cérebro a partir de fora, né? ou sendo administrado através de drogas. De qualquer forma, demonstrações de que, né, desse caso, por exemplo, através do uso de drogas psicodélicas como o LSD, ou através do controle do comportamento animal, através de sinais elétricos externos, tem tido um certo choque, né, um certo efeito de choque, não do choque elétrico, mas de choque, né, de chocar, assim, e tem levado a uma extrema especulação sobre as potencialidades dessas técnicas para o bem e para o mal. Então ele usa aqui de uma linguagem floreada para falar né, essas coisas, porque na época, em 69, você ainda estava pegando o final da Revolução Hippie, né, da contracultura ali, onde foi introduzido pela CIA, né, nas universidades americanas, através de Stanford e Berkeley, o uso de LSD, e daí todo o movimento hippie, isso tudo foi coordenado, pessoal. Então, obviamente que houve um backlash, né, houve uma reação contrária a isso da sociedade, né, falou, peraí, os nossos filhos estão indo para a sociedade, os caras ou estão morrendo de overdose, ou estão... Né, o cara foi para estudar e sai de lá e não faz nada da vida, né, vira um maluco, né. Esse era o objetivo deles. Já era, naquela época, uma engenharia social parecida com o que eles estão fazendo hoje em dia com outras temáticas, né? Hoje em dia com toda a questão da divisão social, né? Racial, de gênero, tudo isso, né? Hoje
toda a questão trans, hoje é agora, né? Naquela época era isso, era essa primeira introdução, né? Junto com isso veio toda a questão de uma nova religião de espiritualidade oriental, veio inclusive a questão do satanismo, né? A igreja satânica é fundada lá em 1966 em Los Angeles, né? Tudo isso, essa presença na cultura, Bebê de Rosemary, né? Toda, né? Enfim, Aleister Crowley, né? Na música, tudo isso junto, pessoal, tá? Mas aqui ele está falando então, essa proposta na época, né? Isso houve uma certa reação, né? Que levou a uma especulação extrema sobre as potencialidades negativas e positivas dessas técnicas, né? Ele continua falando assim, olha, certamente né, as pessoas deveriam reconhecer que a descoberta de qualquer técnica para a alteração da personalidade, sendo ela de uso genético, psicológico ou físico, são grandes desenvolvimentos das nossas capacidades de autodeterminação. Né? O método de manipulação deveria ser secundário ao objetivo que está sendo buscado. Né? Ele está falando, não, então não interessa se é para a felicidade de um homem, não interessa se é através de drogas, se é através de um choque no cérebro, né? Isso deveria ser secundário, porque o nosso objetivo, né, é aquela coisa, os fins justificam os meios, né? Não tem problema, não tem nenhum problema moral, assim, né, né? Quando na verdade, obviamente, a gente sabe que tem, né? Inclusive teológico, né? Farmacopeia, a Bíblia diz, né? Deus compara a feitiçaria, porque na verdade né? A pessoa entra em contato com, né, o véu dimensional é rompido, né? Então, quem toma aí um monte de ayahuasca, tem um monte de vídeo, né? Pessoas, inclusive famosas, como Joe Rogan, falam, não, a gente literalmente entra em contato com entidades, né? Exatamente. Bom, ele continua aqui, então, né, ele fala, então, bom, então o método usado ele deveria ser secundário ao objetivo que está sendo, né, almejado. E aí que está, né? É aquela velha coisa. Se a gente fala não que é para felicidade, é para alegria, aí as pessoas, então tá, né? Então, se é para alegria, né? Essa é a grande falácia. Eles pegam alguma coisa que é dificilmente... Quem que vai se opor à alegria, né? Não, eu sou contra a alegria. Então ele fala, não, é para alegria, então você pode fazer tudo simplesmente porque eu estou falando que no final é para alegria. Não. Bom, vamos continuar. Então ele fala aqui, olha, a falta mais séria na condição humana, ela está na nossa finitude. Eu diria que não, né? Que o nosso maior problema da condição humana é a nossa inclinação ao mal, né? Que infelizmente, né, o ser humano, depois, né, do pecado original, ele tende ao mal, naturalmente ele busca o mal. Não a nossa finitude. A finitude, a morte, é decorrência exatamente, né, é consequência. O que vem primeiro é o distanciamento de Deus. Mas aí aqui para ele é o que? A finitude. Então, óbvio que o alvo dos transhumanistas é o que? É estender a vida, tentar se tornar imortal aqui, né? Ele continua assim, nós somos seres conscientes, né, que sabemos das nossas próprias limitações. Duas das mais importantes dessas são a falta de poder para fazer aquilo que nós queremos e, vamos dizer, o espectro da morte que está, né, sempre pairando sobre nós, né, e que nos constantemente ameaçam de botar um fim àquilo que nós estamos pensando e fazendo. Então, basicamente, o que ele está reclamando aqui é que nós não somos Deus, né? Porque ele fala assim, olha, a primeira coisa é que, né, a gente não tem o poder de fazer tudo aquilo que a gente quer, e quem que é o Todo-Poderoso é Deus, né? Então ele fala, né, eu queria que o homem tivesse esse poder. Basicamente é o quê? Se colocar no lugar de Deus, né? O meu pecado de orgulho, da ubris, de Lúcifer, né? Ele quis ser Deus, né? E a segunda coisa é essa, né, da morte, que isso ninguém vai escapar, né?
Só teve 2 pessoas que foram transladadas, foi Enoque e foi Elias, mas que mesmo assim, né, os 2 ainda vão ter uma morte física, né? Bom, ele continua falando assim, olha, então, vamos dizer, o cumprimento, né, desse desejo, né, que geralmente é um sinal para uma nova direção, né, ao invés de uma causa para um contentamento. Deixa eu tentar reformular isso aqui um pouquinho melhor. Então ele está falando assim, que o homem, ele cita aqui inclusive um autor, ele fala, o homem deveria almejar algo além da sua capacidade, além do seu alcance, né? E para isso que os céus servem. Então basicamente é essa coisa do... ele tenta justificar, fala assim, olha, que esse desejo, ele por si só deveria ser um motivo, né, de fazer com que o homem buscasse basicamente a sua própria salvação, né? Ele continua falando assim, olha, na extensão pela qual os desejos do homem excedem a sua habilidade, isso varia entre indivíduos, especialmente entre culturas diferentes. Ele fala, parece ser particularmente forte nas culturas faustianas, tais como as da civilização ocidental contemporânea, né? E relativamente fracas em grupos apolônios, tais como os indígenas Zuni. Então é muito interessante, pessoal, nesse parágrafo, que, de novo, né, você vê, o cara começou como físico, como cientista, e aqui ele já está entrando em questões metafísicas, culturais e espirituais. Então ele cita, ele fala assim, que esse desejo que o homem tem, né, de, vamos dizer, de ser Deus, né, ele é diferente em algumas culturas, mas ele é particularmente forte nas culturas ocidentais. Ele fala nas culturas faustianas. Por que ele usa faustiano? Fausto é do livro do Goethe, Fausto, que inclusive eu faço menção dele no Aurora, né? Que é exatamente a história de um cientista que faz um pacto com o demônio para ter vida eterna. Tá? Então aqui ele está deixando claro, pessoal, o que ele acha. Ele não está... Só não está traduzindo ipsis literis como eu estou para vocês, mas, né, para o bom entendedor, meia palavra basta. Eu sei, né, do que ele está falando aqui. E como ele falou antes, ele fala assim, olha, simplesmente então, se você tem o desejo de realizar isso é basicamente como se fosse a prerrogativa moral que você deve fazer. Simplesmente porque você tem o desejo, né? Então, né, ele fala, então se os desejos dos homens eles excedem a habilidade que o homem tem, né, o homem tem que ir em busca de qualquer forma de realizar esse desejo. Tá? Então, de novo, né, se existe uma lei dada por Deus, explicitando, falando assim, olha, tem uma lei que foi dada para um povo judeu para servir, né, e agora essa lei virou uma lei, né, para todos que recebem a Bíblia, grande parte da cultura ocidental, falando assim, olha, tem coisas que sim, você pode fazer, tem coisas que são destrutivas. Né? Não é simplesmente porque você quer fazer que você deve fazer, ou que você pode fazer. Né? E qual que é, de novo, o princípio do satanismo? Faz o que tu queres porque tudo é da lei. Basicamente assim, se você quer, está liberado, justificando. E isso, obviamente, é completamente antibíblico. A Bíblia diz assim que o nosso coração é profundamente enganoso. Muitas vezes aquilo que a gente quer é aquilo que vai destruir a gente. E na nossa ignorância a gente faz. Então por isso que isso aqui está aqui para alertar a gente. Né?
Principalmente nós, agora influenciados pela condição humana, aquela que nos leva a fazer o mal. Então é a receita para o desastre, né? O homem natural tende ao mal, o apóstolo Paulo fala isso claramente, né? Ele fala, né, por que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Ele fala, maldito homem que eu sou, né? Em Romanos ele fala isso, depois, enfim. Mas aqui, então basicamente ele está dando carta branca, ele está falando, não, a gente tem que buscar realizar os nossos desejos. No caso ele fala que é o quê? Principalmente a imortalidade, né? Ele continua aqui, né? O homem tem proposto dois tipos de solução para o problema de querer mais do que ele pode conseguir. O primeiro é a renúncia do desejo, né? E esse vamos dizer, é a abordagem que os budistas e que, de certa forma, outros grupos fazem, tais como os estoicos. Engraçado que ele não cita o cristianismo, né? Então, né, budistas, estoicos, né? Então ele fala assim, grosseiramente falando, né? Vamos dizer, o ponto da renúncia do budismo, né? É que os nossos desejos, eles são falhos, né? E que sendo eles satisfeitos ou não, seria melhor para nós se nós controlássemos esses desejos. Né? Ele continua falando assim, o maior problema aqui é que se nós vivermos em um mundo onde o típico humano, né, a típica hereditariedade humana e a típica educação humana, né, a formação, influência cultural, social, formam tentações constantes que provocam desejos indesejados em nós, né? Então, basicamente, fala assim, olha, em nenhum momento aqui ele fala de alguma coisa como um arrependimento, porque ele fala como se fossem coisas externas e o ser humano simplesmente fosse vítima, né, dessas circunstâncias que geram desejos indesejáveis no ser humano, que ele não pode fazer nada, né? Em nenhum momento aqui ele fala da questão do arrependimento, da consciência, né? É interessante, né, pessoal? Surreal. Então ele fala, portanto, né, o budismo tende a levar à renúncia não somente do desejo, mas também do mundo, né, que a pessoa vive. Bom, eu concordo com isso até certa parte, né, porque, por exemplo, Jesus nunca falou, né, não, eu não peço ao Pai para vos tirar do mundo, mas para que os livre do mal. Então Jesus nunca falou assim, olha, vocês vão ser salvos, vocês vão se abdicar do mundo, vão sair da sociedade. Não, ele fala o contrário, vocês vão ser salvos, vocês vão continuar aqui sendo o que? Sal da terra e luz do mundo, para as outras pessoas que precisam, né? E enquanto o budismo tem essa questão vamos dizer, da negação, como se a realidade em si fosse negativa. E isso é um princípio gnóstico, né, de que Deus é mau, Deus criou um mundo ruim e que então você tem que, na verdade, para chegar no nirvana, você tem que abdicar de tudo, até da tua própria natureza, né? Não, Deus nos fez bons, né? Toda a criação foi boa. O problema é que houve uma corrupção voluntária do homem e agora, né, a gente lida com essa restauração dessa humanidade que foi corrompida. Com o quê? Quando a gente, né, recebe Jesus Cristo, a nossa imagem projetada de Deus em nós, o imago Dei, né, a imagem e semelhança de Deus é restaurada. Mas tem coisas que são boas, né? Sentimentos, emoções, né, controlados pelo domínio próprio dado pelo Espírito Santo, tudo isso é bom, a gente não precisa abdicar disso, não. Então ele continua aqui, muitas pessoas que são, vamos dizer, atribuladas pela distância entre o desejo e o cumprimento do desejo, não estão dispostas a pagar o preço para eliminar o desejo. Outra solução para a disparidade entre a vontade e a realização
que aparece mais natural para a maioria das pessoas do mundo ocidental e particularmente para os americanos, é na relação, tem que ser visto de forma temporária, né, como a inabilidade de conseguir algo que você queira ou cumprir qualquer desejo. Se nós estamos convencidos de que o futuro ele, né, irá realizar os nossos desejos, nós então talvez não sejamos tão infelizes sobre o fato de que esses desejos não podem ser satisfeitos imediatamente. Quer dizer, para ele tem que ser tudo agora, né? De fato, né, para alguns que praticam essa filosofia, a antecipação de uma satisfação futura pode se tornar mais importante do que a própria satisfação. Será possível indoutrinar quase qualquer um com essa atitude através de um treinamento, né, ajustado, né, e que vai, por exemplo, aliviar as tragédias de nós sermos seres finitos. Até alguma extensão, né, essa abordagem tem sido uma das maiores contribuições da América para a humanidade. Aqueles que foram indoutrinados, né, são, no entanto, particularmente vulneráveis a um outro aspecto da nossa finitude, o fato de que nossas vidas é limitada pela idade e pela morte. É difícil manter a crença de que todos os nossos sonhos eventualmente se tornarão realidade se nós estamos cada dia sendo enfraquecidos pelo envelhecimento, ou se o sentido, ou pelo sentido da morte que se aproxima, né? Portanto, se uma pessoa adotar a atitude de que sempre haverá o futuro, ou sempre haverá o amanhã, a solução para o problema desses desejos que ainda não foram realizados, isso deve, então, isso fazer com que a pessoa decida qual a atitude que ela deve tomar em direção à morte. Bom, pessoal, aqui o cara não está falando em nada de ciência, ele está falando de religião, tá? Então, basicamente, ele tá, de novo, tentando introduzir para a gente, justificar que é o seguinte, assim, vamos aceitar essa tecnologia que vai resolver o nosso problema de finitude, da gente não conseguir realizar tudo que a gente quer no tempo que a gente tem aqui na Terra. Vamos tomar isso com as nossas mãos. Não vamos ter fé, não vamos, né? Interessante, né? Como o cara posiciona isso, né? Ele fala, a partir do momento, né, que esse problema também existe para aqueles que têm outras atitudes dirigidas para esses desejos não realizados, nós também temos que considerar isso em outros termos. Ele fala, a não ser e até que os passos tomados, né, em direção a essa vida infinita e essa juventude perpétua discutida no capítulo 3 se provem bem-sucedidos, nós devemos encarar, vamos dizer, a certeza das nossas próprias mortes, né, e das mortes daquele aos quais nós amamos. Até mesmo para aqueles que sinceramente acreditam em vida após a morte, a descontinuidade que é envolvida no processo é tão grande que existe uma certa dificuldade em pensar sobre a morte, né, como nós pensamos sobre diferentes eventos na nossa vida. Novamente, o número de atitudes que têm sido adotados é diferente, né, por diferentes pessoas. Alguns sentem que a morte, né, a morte, ele fala que, principalmente entre os idosos,
tem que ser considerada como um alívio para, vamos dizer, o processo da vida, né, o penoso, né, o cansaço de uma vida longa. Né? Outros têm chamado isso de o último inimigo, na qual a humanidade deve lidar com todas as forças até que esse problema seja resolvido. Ele fala, tais homens que não recebem a morte, vamos dizer assim, eles têm adotado alguns pontos de vista sobre os quais nós vamos lidar aqui, né? Então ele fala assim, ao escolher esse ponto de vista, um homem implicitamente está decidindo o que é ruim a respeito da morte para ele. Né? Então ele cita o Epícoro, né, um filósofo grego, ele fala que para os epicuristas, né, a morte pessoal não deve ser temida, porque após a morte ninguém existe, né? A pessoa não vai existir, então nada de ruim pode acontecer com algo que não existe. Né? Essa é a atitude de muitos ateus. Né? Então essa atitude, ele fala, pode ser uma grande fonte de força para aquele que realmente está convencido sobre essa realidade. Mas ele fala, tem duas coisas ruins. Uma é que nada bom pode acontecer para algo que é inexistente. E na extensão de que nós obtemos, vamos dizer, alegria, né, nesse momento presente, pela antecipação do futuro, a possibilidade de que a morte venha anular os nossos planos, né, de que, enfim, em algum momento o nosso desejo seja realizado, ele fala, a não existência é um obstáculo para essa alegria. E ele fala, e também isso tem um outro aspecto, né? Outras coisas frequentemente interferem nos nossos planos futuros, né? Então, outra coisa prejudicial, vamos dizer, dessa atitude epicureana em direção à morte, é que ela não é relevante, ela não se torna relevante sobre o nosso pesar, o nosso sofrimento, quando uma outra pessoa falece, né? E ele fala que é um dos grandes problemas de quem vive. Então, por exemplo, quando você perde alguém que você ama, né, um pai, uma mãe, né, uma esposa, um filho, né, ele fala assim, essa atitude de que não existe nada, ela não é confortadora para ninguém, né, porque você fala, então, por exemplo, a Bíblia diz que o quê? Que nós vamos nos encontrar com essas pessoas, né, claro, com quem confessou Jesus, quem foi salvo, né, a gente não acredita que as coisas, que a vida acaba, que aqui simplesmente é um curto espaço de tempo de uma vida que transcende a nossa realidade física, né? Isso que o cristianismo prega. Ele continua falando assim, os budistas têm sugerido que a solução a esse aspecto da morte, né, é dizer a si mesmos, para não se tornarem emocionalmente envolvidos com coisas transitórias desse mundo, né, tais como outros seres humanos, né? Então é o tal do desapego, praticar o desapego, né? Para que você não sofra quando essas pessoas faleçam. Olha a loucura. Então, né, para que você não sofra, você abdica de amar, por exemplo, né? Então ele fala, né, essa questão de você gostar menos ou de amar menos, né, a outra pessoa, entretanto, não parece ser muito atraente para a maioria das pessoas, né? Apesar de que algumas pessoas naturalmente respondem a isso, né? Pessoas que, para mim, são psicopatas, né? Gente que não tem empatia nenhuma e que não quer ter nenhum sentimento em relação a outra pessoa, né? Ele continua, bom, isso provavelmente pode ser sistematicamente, de novo, né, inculcado nas pessoas através de treinamento psicológico. Mas os efeitos de tal atitude, né, nos relacionamentos humanos provavelmente se
transformará isso terá uma consequência indesejável para a maioria das pessoas. Então, basicamente é o seguinte, fala assim, olha, será que a gente vai condicionar a população a, basicamente, a ser um bando de psicopata, né? A ter essa visão completamente desapegada de cada um, ser humano, não ter laços sociais, não ter laços familiares? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, fala, né, que cada vez mais os homens ficarão assim sem amor natural, né? Infelizmente, né? Ele fala, provavelmente, a atitude mais que prevalece mais, né, em direção à morte, né, entre pensadores naturalistas é uma resignação silenciosa, resignação, né, em face a uma situação que não pode ser evitada. Ele fala, Sócrates e Hume, né, filósofos, né, são ilustrações ideais. Ele fala, alguns comentários, né, e comentadores têm, vamos dizer, tem proposto que essas posições são aquelas que nós deveríamos aspirar, né, que a gente também deveria ter essas mesmas posições como Sócrates e Hume, né, argumentando de que a luta contra a morte, né, que está sendo, vamos dizer, travada pela ciência e pela medicina, é errada porque ela não está em harmonia suficiente com esse espírito de resignação. Tal visão provavelmente não é atraente para a maioria dos homens, da maioria das pessoas, né? Porque eles parecem concordar intuitivamente que a morte deveria ser evitada ao máximo possível, né? E claro, né, faz sentido, né? E para aqueles que aceitam essa visão, a possibilidade de uma, vamos dizer, de postergar infinitamente, né, indefinidamente a morte, né, e que isso possa acontecer em breve através dos avanços da biologia, isso é a coisa mais desejável, né, e é a coisa que eles, né, mais, vamos dizer, querem receber. Então ele fala, talvez a única verdadeira solução para o problema da morte é a eliminação daqueles que não desejam, vamos dizer, postergar a morte. Então ele fala assim, somente aí que o homem terá realmente a livre escolha a respeito da morte, né? E ele fala, então, pessoal, olha o emaranhado filosófico e psicológico do cara, né? E que é um reflexo dessa galera, né? Que o cara é um catedrático, né? Enfim, ele está aqui, literalmente, primeiro, ele abre mão completamente, e o cara é judeu, né? Então ele abre completamente a noção da Torá, a tradição judaica. Ele nem fala, né? Ao contrário, só critica o cristianismo, ele chega a considerar, né, um budismo e alguns pensadores, alguns filósofos, né? Alguns pensadores clássicos e um pouco mais modernos, como o David Hume, né? Mas aqui então basicamente é essa questão de que para ele a solução é a gente usar a tecnologia para vencer a morte. Simplesmente isso. Ele continua aqui falando assim, outra falha na condição humana que existe hoje é o sentimento entre muitas pessoas de que as vidas não têm sentido. Pô, se você propõe uma cultura secular, né, uma cultura hedonista, né, você acha que as pessoas vão achar sentido na sua vida? Claro que não, né? Então, ele fala aqui, então é um problema peculiar, né, na sociedade ocidental contemporânea, né? Como resultado da perda da fé religiosa e do enfraquecimento dos laços familiares. Sim, é verdade. Então por que vocês continuam
promovendo essas coisas, ao invés de o quê? Voltar, fortalecer os laços familiares e voltar, né, às tradições religiosas, à fé religiosa, né? Porque isso só faz mal para a sociedade, né? Faz mal para o ser humano. Ele continua, na minha opinião, isso é enganoso, esse conceito é enganoso. Do quê? De que a gente deve fortalecer a família e deve voltar à religião. Ele fala, uma pessoa necessita somente procurar no livro de Eclesiastes para entender que a nossa era não tem um monopólio sobre o sentimento de que a vida é sem significado. Além disso, é por causa da mudança nas instituições sociais que a vida das pessoas está sem sentido e que esse sentido não pode ser algo intrínseco, né? E não pode ser algo que alguém recebe a não ser através de instituições que, vamos dizer, provém esses diferentes sentidos, vamos dizer assim, mas igualmente satisfatórios para a vida daqueles que nascem nessas sociedades, vamos dizer assim. Até certa extensão, isso ocorre em microsociedades como os kibbutz em Israel ou como os comunes chineses. O cara é um comunista abertamente, pessoal. Em que em 69, então, ele está falando, não, a única forma de sentido, então, na sociedade não é pela família, nem pela religião, é o quê? É pelo sentido que é dado através do Estado. Né? O Estado que vai dar, não tem nada intrínseco do homem que vai buscar, né, sentido. Ele não fala nem espiritual, ele fala intrínseco. Não, isso aqui ele fala, é simplesmente decorrente de instituições sociais. Então, o sentido da sua vida vem do quê? Vem do partido, vem do governo, né? E aqui ele cita, o modelo do kibbutz é comunista, pessoal, né? Foi lá instaurado em Israel, é um modelo comunista, como as comunes chinesas. Isso aqui já na época do Mao Tse Tung, né? Quando, na verdade, aí você não tem realização pessoal nenhuma, né? Você está completamente subjugado ao que o Estado determina que você deve cumprir como papel social, entendeu? Então, não tem nenhuma realização, não, eu vou ser um empresário, eu vou ser um realizador, não. Aqui você tem que ser, né, professor aqui, a gente determina aqui, você tem que ser, né, agricultor, aqui você tem que ser, não tem escolha. Continua, né? Então ele fala assim, a reação dos homens da falta, né, de um padrão externo para a realização, para escolhas é variado. Então ele fala, existencialista como Sartre, né, ele está citando Jean-Paul Sartre, ele fala distante de, vamos dizer, de deplorar essa situação, ele celebra ela como, vamos dizer, o centro da humanidade humana, o fato de que o homem tem que fazer as suas escolhas, né? Ele fala, contrário a essa visão, nós podemos ver autores como Dostoiévski, que aparentemente sentiu que a ausência da fé religiosa, que é a base natural do instinto humano, iria levar os homens à selvageria, né, à barbárie. Então ele fala, em ambas visões está implicitamente assumem que o comportamento do homem, né, e através que o comportamento do homem é intrínseco, né, ao invés de determinar que é o ambiente e a educação que forma, né, o comportamento. E ele fala, algumas pessoas, como os marxistas e muitos psicólogos, fazem, vamos dizer, tomam um caminho alternativo de dizer que a mente do homem é uma página em branco, aonde qualquer padrão pode ser desenhado sobre sua vida. Então, pode ser levado à conclusão de que
o sentido de propósito para a vida, ela pode ser provido pela sociedade ou por qualquer um que forme, né, a visão de mundo do homem. Vocês estão entendendo, pessoal, como é díspare, né? Então ele fala, né? Ele não, de novo, ele não cita o cristianismo, mas o Dostoiévski era o que? Ele se converteu, né? E na grande parte dos livros dele, ele tem, obviamente, uma visão cristã que envolve uma redenção, envolve um arrependimento, envolve salvação. E isso que te dá propósito na vida, quando você se alinha com Deus. E aqui, como ele fala, não, né? Obviamente ele é um marxista, ele fala não. Né? Isso é tudo balela, o homem, quando ele nasce, ele é uma esponja, que qualquer coisa que você coloca ali, ele vai ser, né? Ele vai ser moldado pelo Estado. Né? E que só o Estado pode dar o sentido de realização ao ser humano. Ele continua aqui, o meu sentimento pessoal é que esse desespero da mente consciente ao reconhecer a sua própria finitude é tal qual, né, que o homem não pode alcançar, né, qualquer tipo de contentamento na sua presente forma. Né? Então, portanto, eu acredito que a transformação do homem em algo diferente do que ele já é necessário. Mas eu não sei até qual extensão o meu fellow man, né, o meu companheiro, o meu próximo, irá concordar comigo aqui. Então, de novo, pessoal, ele está gastando tempo aqui, ele está querendo, né, para o leitor, ele está querendo fazer a cabeça do leitor para que o leitor chegue na mesma conclusão que ele. Que é isso, que nós agora temos que transformar o homem para algo diferente do que ele é agora, para solucionar a questão da morte, da finitude humana. Mas ele fala, eu não sei se o meu próximo, né, se as outras pessoas vão concordar com isso. Ele continua falando assim, olha, a proposta mais radical nessas linhas, né, ela é aquela onde o homem deve ser reconstruído biologicamente e fisiologicamente, tá? De tal forma, né, que as suas falhas presentes, né, na sua condição sejam corrigidas. Se essa rota for escolhida, isso significa de que nós devemos aceitar o fato de que não somente, né, não é humano. Peraí, deixa eu só ler aqui toda a frase. Então ele fala que se nós aceitarmos esse caminho, né, isso implica que nós devemos aceitar o fato de que uma natureza não humana está sujeita à vontade do homem, né, para exercer a sua função conforme o homem desejar, mas que, né, o homem ele tem essa escolha de fazer isso com ele mesmo, tá? E ele fala, então, essa atitude talvez seja uma extensão lógica, né, vamos dizer, de colocar alvos para a humanidade. Então aqui, basicamente, ele está falando isso. Ele fala, olha, de novo, né, se a gente consegue impor a nossa vontade para outras naturezas que não são naturezas humanas, né, como, vamos dizer, a imposição da vontade humana sobre, né, a matéria-prima, sobre a natureza, ele fala, então a gente também tem que falar que a gente pode fazer isso com o próprio ser humano. Né, que o homem deve ter a capacidade de se... Da mesma forma que o homem altera, por exemplo, o metal, altera né, o material, o homem deve se alterar. Né? Então aqui ele fala assim,
mudanças irreversíveis e decisões, né? Isso aqui ele está começando um novo capítulo. Ele fala assim, então, nos próximos 50 anos é possível que, né, pela primeira vez, decisões serão conscientemente feitas que trarão consequências que radicalmente transformarão a humanidade, a vida humana, tá? Então ele fala os próximos 50 anos, ele está escrevendo em 1969, né, 70, exatamente ser o quê? 2020. É agora, pessoal, tá? Ele está falando, presta atenção, pela primeira vez na história, decisões que nós faremos conscientes agora, elas trarão consequências que radicalmente irão transformar a vida humana. Ele fala, essas transformações radicais, elas devem, claro, né, transformações radicais, claro, já ocorreram, né, anteriormente na história, como, por exemplo, a descoberta da agricultura e, novamente, com a Revolução Industrial, né? Mas, agora, as nossas vidas serão transformadas tão rapidamente que o mundo no qual o homem é educado a viver não existe mais quando ele se tornar adulto, né? E alguns analistas, e em algumas análises, desculpa, pessoal, ele fala aí, algumas análises mostram que essas mudanças irão ocorrer em resultado de passos dados muitas vezes pelo próprio homem. Ele fala, esses mesmos fatores que levam ao encurtamento dessa escala de tempo, né, eles tendem a fazer com que as nossas análises se tornem mais fáceis. Então, portanto, né, o avanço da tecnologia significa cada vez mais que mais fatores entrem, né, na alteração da transformação do homem, né? E então ele fala outro dado, né, dessas decisões presentes e futuras sobre a mudança humana, né, que é relevante aqui, é o seu caráter irresistível. Significando que, como resultado dessa decisão, a forma da vida humana, né, ela deve mudar tão drasticamente que não haverá nenhuma possibilidade realista para retornar para como a vida era antes dessa transformação. Tá. Vamos encerrar aqui, pessoal. Então, é muito sério o que ele está falando aqui, né? Primeiro que ele deu aqui, então, um timeline, ele falou nos próximos 50 anos. Basicamente, né, eles já estavam pesquisando isso nos laboratórios, obviamente que não abrindo para a população, mas eles já estavam vendo, eles falam, olha, daqui a pouco a gente vai já ter essas evoluções tecnológicas aqui, tanto né, no campo genético, quanto no campo, né, de tecnologia informacional, né, tecnologia de materiais, para exatamente o quê? Mudar a natureza humana, né? E ele fala que, diferente do que as outras revoluções, como por exemplo a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, que levaram, né, por exemplo, a Revolução Agrícola levou, né, milênios, né, para vamos dizer, para evoluir e para impactar a sociedade. Ele fala, não, agora, né, vai ser tão rápido por causa da tecnologia que o mundo que, por exemplo, uma pessoa nasceu e ela começou a ser educada, quando essa pessoa for adulta, o mundo já vai ser outro. E a gente vê isso na nossa vida agora, por exemplo, né? Então, na minha vida, por exemplo, quando eu cresci, tinha orelhão de rua, tinha ficha, e agora a gente já tem isso aqui, que não é mais um telefone, isso aqui é um computador, é uma televisão, é tudo junto, né? Então, isso que ele está falando, no espaço de uma vida, o mundo que uma pessoa, quando ele era criança, era quando o cara já for adulto, já é um outro mundo. De tão rápidas as mudanças, né? E outro sentido é isso, né? Na questão ele fala aqui da previsibilidade, porque quando as mudanças sociais ocorrem em escalas muito grandes, é difícil um ser humano conseguir projetar essas mudanças, porque muitas vezes elas vão ultrapassar o espaço da sua própria vida, entendeu? Então,
às vezes é mais fácil você pensar em, sei lá, em 20 anos, né? Já é difícil, mas 20, 30, talvez 50. Agora, você pensar em termos de 100 anos, 200 anos, 300 anos é mais difícil. Apesar que tem toda essa galera aqui, né? Essa galera que eu já falei para vocês. Por exemplo, tem um livro do Thomas Galton, que é Os Próximos 1000 Anos. 1000 ou 1 milhão, ou 100 mil anos. Enfim, de novo, essa galera que recebe essa informação, pessoal, de entidades, tá? Aqui a verdade é essa. Né? Pelo menos eles acreditam que, eu sei que eles recebem, mas eles acreditam que eles estão recebendo informação de seres sobrenaturais para como eles devem conduzir a sociedade. Tá? E isso não é de agora, isso é antigo. Você tem sociedades antigas aí que, da mesma forma que Moisés falava com Deus e recebia a direção de Deus, essa galera recebe informação dessas outras entidades, desses daimons, dessas inteligências. E por isso que eles têm um plano tão claro. Daí você vê, por exemplo, o Klaus Schwab lá do Fórum Econômico Mundial, você fala, como que o cara fala com tanta segurança que não, nós somos os mestres dos universos, nós vamos assegurar. Por quê? Quem deu essa visão de onde eles têm que chegar, de como que eles têm que conduzir a sociedade para chegar num lugar? Não saiu da cabeça deles. Porque, pessoal, tem uma... Deus tem, né, a Jerusalém Celestial, que é o modelo, né, que, por exemplo, Marx tomou para criar a sua utopia marxista. É um modelo religioso. Né? E todos esses comunistas utópicos, né, só que é sem Deus. E a única forma de você ter realmente paz, né, você tem que começar com o quê? Com a reforma do homem, do caráter humano, do pecado original. A não ser que o homem seja, né, tenha sua essência regenerada, transformada, né? Isso que é salvação. O homem pode ter o avanço tecnológico que for, que enquanto, né, o seu espírito não for transformado, pessoal, sempre vai virar o quê? Uma prisão totalitária, como a maioria dos livros e dos filmes que sempre projetam essas utopias tecnológicas, sempre acaba nisso, sempre numa sociedade opressiva, onde o homem é uma peça, né, se você lê isso em 1984, Logan's Run, é isso, a Matrix, é a perda da humanidade. Bom, vamos encerrar, né, o nosso vídeo de hoje. De novo, né, você vê, um físico, quando ele quer, ele fala não, de física e química, né, ele pega para tentar justificar os argumentos, e quando né, a maioria da parte ele sai disso, ele vai falar o quê? De filosofia, vai falar de religião, pessoal, vai falar de moral, de ética, tá? Então, mas a gente não pode falar, né, você fala de cristianismo, não, então isso é fanatismo, isso é mitologia. Agora, quando eles querem, eles podem lançar mão, né, desses termos, falar de metafísica e tal. É interessante, né? Agora, se você assistindo esse vídeo, algo tocou em você, falou, né, que você entendeu, falou assim, caramba, né? Será que eu tô meu paradigma, né? A minha visão de mundo, a minha realidade é pautada por esse pensamento reducionista, como aqui ele fala, né? Ou se na verdade eu sinto no meu coração que existe algo além, né? Eu já tive algumas sensações, alguns vislumbres de que sim, Deus é real, mas muitas vezes eu não dei ouvidos a isso, eu fui seguir a vontade da cultura, eu me deixei ser influenciado por outras vozes. Então hoje eu quero te falar que esse é o momento de você se posicionar e fazer uma decisão, né, de estar com Deus, porque, pessoal, o tempo urge. Como ele já sabe, a cada dia vai ser um avançar mais, sabe, avassalador e acachapante, e as pessoas vão ficar cada vez mais perdidas, e, sabe, então se você realmente não tiver firme na rocha, que é Jesus Cristo, se você não tiver, sabe, já
feito as pazes com Deus e convidado Deus para habitar dentro de você, para você ser um com Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus, a Bíblia diz que vai haver a operação do engano, um grande engano já está chegando, pessoal, né? O apóstolo Paulo falou isso em 2 Tessalonicenses 2, há 2.000 anos atrás. E cada vez mais a gente, né, se você acha que desinformação hoje, que não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, isso é fichinha para o que vai acontecer, pessoal. Então realmente depende de cada um de nós termos o nosso relacionamento pessoal com Deus. Isso depende de você dar esse passo de fé que eu vou fazer junto com você agora, que é o que? É orar, entregar a sua vida para Deus, convidar Deus para que Deus venha habitar dentro de você, né? Reconhecer os teus pecados, as tuas falhas, pedir perdão, né? E fazer as pazes com Deus. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Deus, hoje a tua palavra entrou no meu coração. E através dessa palavra, Pai, eu tenho fé para me arrepender dos meus pecados, para te pedir perdão de todo erro, Senhor, de tudo aquilo que me distanciava de ti. Me perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu fiz a minha vontade sabendo que era errado, todas as vezes que eu me deixei ser usado para o mal, me perdoa, Senhor. Eu me arrependo disso. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, a tua restauração, Pai. Eu quero, Pai, ter um novo nascimento em ti. Eu convido o teu Espírito Santo para vir habitar em mim. Eu te confesso, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço o sacrifício que tu fizeste na cruz do Calvário para que a minha vida não fosse perdida, para que eu não fosse para sempre excluído da família de Deus, mas que eu fosse salvo por ti, pelo teu amor. Então eu te confesso hoje, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço, eu clamo que o teu sangue venha me lavar e me purificar de todo o pecado, de toda a transgressão. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, para vir habitar em mim, vem fazer morada, Pai, no meu ser. Eu abro mão, Senhor, da direção da minha vida, eu peço que seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, como é feita no céu. E que a partir de hoje, Senhor, eu cumpra o teu propósito para a minha vida. O meu propósito de vida não é dado por ninguém, Senhor, não é dado pela sociedade, pela mídia, pelo governo. O propósito é eterno, Senhor, é dado por ti. E eu quero conhecer esse propósito. Então eu peço, Senhor, que tu venha me revelar qual que é o teu propósito único para mim, Senhor. Da mesma forma como tu me criaste, Senhor, único. O teu propósito para mim é único, Senhor. Eu quero realizar esse cumprimento. Eu sei que ao realizar isso eu vou encontrar a minha realização, a minha alegria. Então eu peço, Senhor, venha conduzir meus passos, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito. Me conduz ao teu propósito para mim aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pela salvação. Escreva meu nome no teu livro da vida, eu peço a ti, Senhor. No livro da vida do Cordeiro, e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pela tua obra na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração, crendo no seu coração com sinceridade, a Bíblia, ela te assegura. Isso é um documento, pessoal, muito mais do que um documento legal, um documento sobrenatural, que exatamente, né, vai te ensinar, vai te restaurar, vai te alimentar. Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina de oração diária. Tem aplicativo, baixe, tenha no celular também, mas compre uma física. E você tem que estar inserido numa igreja. Tá? Por quê? Porque é o corpo de Cristo. São pessoas que têm o mesmo espírito que você. Né? Pessoas que já estão há mais tempo na caminhada e vão te acolher, vão te receber e vão te ajudar, vão te discipular, né? Para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Claro, uma igreja verdadeira, que prega a sã doutrina, não igreja, né? Eu sempre alerto aqui, pessoal, hoje em dia cada vez mais está aparecendo aí igreja comunista, né? Uma coisa que é a antítese da antítese da antítese, né? Surreal, que prega, né, ideologia de gênero, todas as ideologias, tudo isso, pessoal, na verdade é falsa igreja que está querendo simplesmente, né, roubar a fé das pessoas, desviar elas do verdadeiro caminho. Então busque, né, de novo, né, uma igreja comprometida com a palavra, e ao estar comprometida também tem que ser uma igreja que pregue que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então
quando você for conhecer, né, ora, peça, né, para que Deus te conduza a uma igreja, mas sempre pergunta, olha, o que vocês acreditam? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Se eles falarem não, então você agradeça e vá buscar uma outra, e se eles falarem sim, você fala amém, glória a Deus, né? Aí você vê se aqui é o lugar onde você, né, o Espírito Santo vai testificar para você ficar ali, né? Então é isso, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? Eu vou novamente lembrar vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato, manda uma mensagem, vai ser muito legal falar com vocês, para vocês receberem esse material aqui de primeiríssima qualidade, né, na sua casa, para vocês darem de presente, é um presentaço diferente, né? Horas e horas aqui de lazer e de cultura e de reflexão, tá bom? Então, os links estão aqui embaixo, vai ser muito legal falar com vocês. Deus abençoe, até quinta-feira, uma excelente semana para vocês. Tchau!